Olá, tudo bom? Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre o teste de ressonância do Quantum Magnetic, explorar um pouco esse assunto e a importância que ele tem nas terapias. A Quantum Magnetic Resonance Analyzer, ou QMRA, foi desenvolvido na China por uma equipe de especialistas em medicina e computação. O analisador foi desenvolvido com base de estudo de 100 milhões de casos clínicos, e sua precisão chega aproximadamente de 85% a 95%. A base de dados do sistema de análise foi desenvolvido com base científica, tratamento estatístico estrito de saúde e demonstração de um grande número de casos clínicos, levando assim a uma alta precisão de análise. A Quantum Magnetic é uma máquina que lê rapidamente o seu campo de energia para testar o status de saúde e recomendar também algumas técnicas para o seu reequilíbrio. Simplesmente segurando um eletrodo nas mãos, os dados da sua saúde serão coletados em questão de minutos. O método da Quantum Magnetic é um método de teste de espectral rápido, preciso e não invasivo, e particularmente adequado para a verificação da qualidade inferior do estado de saúde. O analisador quântico oferece novas vantagens para a análise energética e frequencial. Envolve projetos de alta tecnologia em medicina, bioinformação, engenharia elétrica e outras ciências, e usando a medicina quântica como base teórica, aplicando o equipamento eletrônico magnético para detectar o campo energético de células humanas para análise científica. E isso fornece ao cliente um guia para determinar o status de saúde e áreas problemáticas para recomendação de prevenção. Existem mais de 30 itens que a Quantum Magnetic analisa, por exemplo, análise básica da qualidade da saúde, análise do açúcar no sangue, análise da qualidade óssea, densidade mineral óssea, o nervo cerebral, análise cardiovascular e cerebrovascular, a função da vesícula biliar, a função gastrointestinal, análise ginecológica, análise de toxinas humanas, função renal e função hepática, função pulmonar, função pancreática, os oligoelementos, testes de alergia, análise da pele, sistema endócrino e imunológico, a obesidade e a nutrição, e além de outros parâmetros. Então é muito completa, é muito interessante para você que é terapeuta. Bom, eu quero falar um pouquinho agora da história, de como nascem essas teorias da ressonância, condição magnética do corpo humano. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, tá? Vou trazer um pouco a história para a gente ter um entendimento. Bom, não podemos falar sobre essa teoria sem antes mencionarmos o Dr. Royal Raymond Rife, que em 1930 descobriu que o corpo humano emitia frequências biomagnéticas. E não apenas isso, ele conseguiu medi-las também. E embora outros continuassem estudando, mas pode-se dizer que foi o Rife quem descobriu e aí que nasceu a biorressonância. A biorressonância é principalmente desenvolvida na Europa, na Rússia e na Alemanha, onde essas terapias são mais realizadas. E podemos entender que cada órgão do corpo humano emite uma frequência em particular para que ele possa funcionar. Logo após o Rife, as pesquisas continuaram e surgindo a ressonância magnética nuclear, sendo precursora da ressonância magnética quântica. A ressonância magnética nuclear, ou RMN, ela encontra aplicações em diversas áreas, como física, química, medicina, engenharia química, e é utilizada na análise de composição e estrutura de materiais, tanto em materiais líquidos como sólidos, e na realização de imagens de tomografia, sem a necessidade de submeter o paciente a nenhuma radiação ionizante. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o princípio da análise. O corpo humano é um agregado de numerosas células. Se desenvolvem, dividem, se regeneram e morrem continuamente. É interessante, né, que ao se dividirem, elas se renovam constantemente. Olha que interessante, para adultos, cerca de 25 milhões de células se dividem a cada segundo, e as células do sangue estão constantemente se renovando, a uma taxa de cerca de 100 milhões por minuto. No processo de divisão e renovação das células, os corpos carregados de núcleos e elétrons nucleares extras, como a unidade básica de uma célula, estão se movendo e mudando incessantemente em alta velocidade e emitindo ondas eletromagnéticas sem interrupção. E aí as ondas eletromagnéticas emitidas pelo corpo humano representam a condição física dele. E então diferentes sinais de ondas eletromagnéticas serão emitidas, ditando a condição de saúde, como subsaúde, saúde, deficiência, entre outros. E as condições podem ser analisadas se os sinais de campos eletromagnéticos específicos puderem ser analisados. E a Quantum Magnetic é um instrumento para analisar o tal fenômeno.
A frequência magnética e o campo energético é coletado segurando o sensor. Os dados são comparados com o espectro de ressonância quântica de referência e reconhecem desvios de respostas desejadas para julgar se as formas de campo de amostra são irregulares com relação aos dados padrão. É bom lembrar que a quantum magnética ela não tem um destino próprio para tratar, curar ou prevenir doenças, ok? É bom sempre lembrar seu cliente disso. E outra coisa, quem usa medicamento ou está grávida não deve usar a quantum magnética. Vai ter alterações no resultado. Agora eu vou falar um pouco sobre as características funcionais do aparelho. Com apenas 10 ou mais células em estágio patológico, o analisador pode captar esse estado patológico da célula e prever o precurso da doença. Se você cuidar da sua saúde, você poderá prevenir qualquer estado de alteração e desequilíbrio. Ela tem uma grande precisão e velocidade. Vários indicadores da saúde podem ser obtidos em poucos minutos. A base de dados do sistema de análise foi desenvolvido em um método científico, tratamento estatístico e um grande número de casos clínicos de sucesso, levando assim a uma alta precisão da análise. Uma das suas funções é não ser invasiva e indolor. A análise informará a condição de sua saúde sem nenhum uso de métodos invasivos. Ele é uma máquina simples e convencional, fácil de operar. Em geral, as pessoas podem analisar e interpretar os resultados com um curto período de treinamento, sendo assim o custo da análise é adequado e acessível. Então eu resumo aqui tudo isso que a gente acabou de conversar, que quando a nossa saúde não está em boas condições, o nosso corpo automaticamente libera alguns alarmes, como fadiga, dores no corpo, enxaquecas, falta de apetite, depressão, ansiedade, estresse, o medo, o mau humor, palpitações, inúmeros sintomas, ok? E a quantum magnética está aí com um grande analisador inovador de biorressonância, projetado para fornecer resultados diagnósticos muito precisos. É importante você, terapeuta, que for utilizar o quantum magnético, saber, antes de analisar o seu cliente, o que deve ser feito. O seu cliente deve ser orientado que, uns 2 dias antes da análise, ele não deve tomar bebidas alcoólicas, café, suplementos ou qualquer medicamento que seja à base de psicotrópicos ou anti-inflamatórios, que seja qualquer medicamento 2 dias antes deve ser suspenso, antes da análise, porque vai interferir no resultado, ok? Veja a possibilidade do seu cliente, junto com o médico dele, a essa parada de 2 dias no medicamento. Dormir bem 2 dias antes da análise, um sono de 7 a 8 horas. Se for fazer atividade muito intensa, descansar por pelo menos 1 ou 2 horas antes da análise. Usar roupas leves. Remover itens de metal, relógios, brincos, colares, celular, qualquer aparelho de comunicação e que emita ondas eletromagnéticas, que vai interferir no resultado. Oriente o seu cliente a ficar relaxado durante o exame, procure não falar muito para não ser exaltado e respire normalmente. Então esses são os passos para que o seu cliente tenha uma análise de ressonância magnética bem sucedida. Agora eu vou mostrar para você um parâmetro da análise quântica. Eu já falei para você no começo que a gente tem mais de 30 parâmetros de saúde e eu quero demonstrar para você um item, tá? Desses parâmetros e explicar um pouquinho como eu consigo examinar e entender melhor o que está ocorrendo no campo eletromagnético do meu paciente, tá bom? Então é a análise dos oligoelementos que eu fiz num cliente meu e eu vou demonstrar para você como que eu analiso, como eu entendo melhor este relatório. Aqui na tabela você pode estar vendo que é mostrado o padrão normal do oligoelemento. Por exemplo, o cálcio, que é o Ca. O padrão normal dele é de 61.431 até 78.329. E o valor obtido pelo cliente na hora da análise dele foi de 56.379, resultando num parâmetro moderadamente anormal. São 2 tracinhos que a gente vê ali, 2 pontinhos positivos, ou seja, está abaixo do padrão normal. Logo abaixo do relatório você pode ver as referências que a quantum magnética nos demonstra. Ali ela tem toda a explicação. O que é normal, que é o tracinho único, um tracinho de mais, medianamente anormal, 2 tracinhos, 2 sinaizinhos de mais, né? Moderadamente anormal e 3 tracinhos mais, como severamente anormal.
Aí mais abaixo podemos ver a descrição dos parâmetros, onde há uma excelente explicação aqui no caso dos oligoelementos, como veremos no cálcio. Mas você pode observar que o relatório gera a descrição de todos os oligoelementos analisados. Como você vê, a descrição está em espanhol, pois o aplicativo é espanhol. Nós podemos selecionar o texto e traduzi-lo em qualquer aplicativo de tradução, caso você não tenha facilidade com a língua. Bom, espero que você tenha gostado e me aguarde que vou fazer novos vídeos sobre análises quânticas, biorressonância, entre outros assuntos relacionados às terapias quânticas. Até mais!